quais as consciências, qual o meu pedido, quais os meus pedidos que eu fiz na ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Já trouxe aqui nesse canal outros vídeos, né, que eu falo sobre a minha experiência fazendo a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu vou deixar nos cards aqui em cima, quando finalizar esse vídeo, se você quiser acompanhar um pouquinho da minha história, que eu venho compartilhando tudo, né? Toda essa minha experiência, é a minha primeira onda da ressonância. Nos outros vídeos eu trago de fato como tem sido toda essa experiência. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês quais foram os meus pedidos, quais foram as consciências que eu pedi, né? Os arquétipos. E aí, para você que tá pensando em solicitar a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, pode ser uma ajuda. Você pode se conectar também com a minha história e aí, quem sabe, te ajudar a criar os seus pedidos. Sejam bem-vindos ao meu canal, me chamo Eli Teixeira. E nesse canal eu tenho compartilhado toda a minha experiência com a expansão da consciência, lei da atração, fazendo a ressonância harmônica do professor Hélio Couto, e o objetivo desse canal de fato é compartilhar toda a minha jornada e que ela possa ser contribuição também para a sua. Eu conheci o professor Hélio Couto em 2022, comecei a estudar Caminho das Palestras. No outro vídeo eu até falei sobre isso, né, como que eu conheci. Se você está pensando em pedir a sua ressonância, muito provavelmente você está estudando os Caminhos das Palestras. São vídeos longos, densos, então assim, não é para qualquer pessoa, né, para qualquer consciência de fato. Quando eu comecei a estudar o professor Hélio Couto em 2022, eu não entendia absolutamente nada, tudo era muito dificultoso de fato mesmo entender, porque a sabedoria que existe ali não é uma sabedoria desse universo, não é a sabedoria dessa realidade. É algo muito complexo, de fato, né, para alguns níveis de consciência. Então, se você começou a estudar a palestra agora ou há pouco tempo, se você se sente perdido, se você se sente desconectado, de fato, não consegue entender, não se preocupa, continua. Continua, não vai ser na primeira, não vai ser na segunda vez. Tem alguns vídeos que eu já repeti 3, 4 vezes. Às vezes, quando realmente eu tiro um momento para estudar o professor Hélio Couto, eu tiro esse momento somente para isso. Então, às vezes, a gente acaba assistindo um vídeo, uma aula, a gente está lavando a vasilha, fazendo uma coisa, fazendo outra, trabalhando, e isso dificulta um pouco o nosso entendimento. Então, assim, quando eu tiro esse momento, de fato, para estudar o professor Hélio Couto, eu me dedico somente a ele, porque existem conteúdos, de fato, que são bem densos da gente entender. A nossa mente racional, ela não consegue, de fato, compreender tudo. Mas se você está nessa jornada, não desista, continue. Só continue, que lá na frente você vai ver que a sua consciência vai se expandir, você vai ficar mais aberto para esses conteúdos. E, de fato, você vai conseguir começar a absorver melhor todo o conteúdo que está lá. A ressonância harmônica do professor Hélio Couto não é uma ferramenta dessa realidade. Ela é feita em outra dimensão, que são ondas, né, que vão ali conectar com as nossas ondas. Não sei se você já assistiu o filme Quem Somos Nós, eu até aconselho a você assistir. Vou até deixar o link na descrição desse vídeo. É maravilhoso, principalmente para você que está começando a estudar aí as palestras, né, do professor. E a ressonância harmônica, ela é isso, ela não é um áudio específico, né? Você coloca para trocar, você não fica escutando, não é aqueles áudios de reprogramação. Ele coloca lá como fundo até ondas do mar, mas aquilo ali é só para, né, pra gente ver porque às vezes a nossa mente tenta racionalizar muito. Então ele mesmo no próprio manual da RH, ele fala isso, que ele só colocou lá, porque enfim, né, tinha que dar um sentido para aquele áudio, diríamos assim. E quando a gente coloca a RH para tocar, a gente deixa ela no volume 0, pode estar perto, pode estar longe, não interfere, porque são ondas, né? É as ondas que ele criou, né, com nossos pedidos, diríamos assim. E essas ondas, ela vai se conectar com as nossas ondas. Mais ou menos isso, eu espero que vocês entendam. Antes, a gente enviava junto com o questionário os nossos pedidos. Então, tem um e-mail do time, né, do professor Hélio. E a gente
responde todo um questionário e dentro desse questionário a gente colocava os nossos pedidos. Mas o que acontece hoje? Hoje ele mesmo fala lá, ele mesmo responde naquele e-mail, de que não precisa mais colocar no e-mail aqueles pedidos. Você precisa apenas, se você quiser, né, colocar esses pedidos em algum local seu para você acompanhar. Caso não, também não precisa. E dentro dessas ondas já vão estar todos os pedidos que você escolheu, né, que você deseja, enfim. E aí eu anotei no meu caderno para mim fazer esse acompanhamento. Você pode colocar no computador, no bloco de notas do celular, enfim. Isso daí não é relevante, você coloca onde você quiser. E os pedidos para sua RH tem que estar conectado com aquilo que de fato você deseja para sua vida, né? Quem são os mentores que você se conecta? Porque normalmente a gente pede a consciência de alguns mentores, né? Que a gente gostaria de ter aquela consciência, de livros que a gente normalmente já estuda, e a gente pede também as consciências, não só dos autores, como do próprio livro, né? Alguns arquétipos que a gente quer para a nossa vida. Eu estou falando no caso da minha experiência, mas vai muito conectado com o que você quer, porque você pode pedir exatamente qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu já assisti um vídeo aqui no YouTube que uma mulher ela pediu até consciência médica. Porque ela tinha uma condição, acho que com os filhos, eu não me recordo bem. E ela disse que precisava ter conhecimento também, essa consciência, né, médica, para facilitar o dia a dia dela no cuidado do filho, uma coisa assim. E ela pediu até nisso. Então, assim, você pode pedir exatamente qualquer coisa. Porque a consciência, quando você pede, né, na ressonância, não quer dizer que assim que você tocar o áudio, você, né, instantaneamente vai ter aquela consciência. Ele já orienta isso, ele já fala isso no manual. Quando eu solicito a consciência de um autor de um livro específico, por exemplo, quando eu vou ter esse momento de leitura, né, de aprendizado do livro, quando eu estou lendo aquele material, eu tenho acesso à mesma consciência de quem fez aquele livro. Então, o meu entendimento do livro, a minha compreensão, o meu aprendizado, ele vai ser muito maior. Porque eu vou ter acesso à consciência daquele autor, por exemplo, né? Então, assim, você vê o que faz sentido para a sua jornada, aquilo que vai ser, de fato, uma contribuição para o seu dia a dia. E aí você solicita junto aí a sua RH. Quais foram as consciências que eu pedi na minha, né? Eu pedi a consciência de Neville Goddard, né, da coletânea do Despertar da Consciência, que é uma coletânea que eu estudo muito. Então, assim, eu me conecto muito com a história de Neville. Para quem não conhece Neville Goddard, ele tem alguns livros, né, que é a coletânea do Despertar da Consciência. E ele utiliza a analogia da Bíblia para explicar alguns conceitos metafísicos. Então, assim, a gente sabe que a Bíblia não é um livro para ser lido ao pé da letra, né? Ele é um livro metafísico. Então, Jesus, quando ele veio na Terra, né, para nos ensinar, para ajudar na nossa evolução, ele utilizava muitas parábolas para nos ensinar. Porque o ser humano em si, às vezes, o entendimento dele, a consciência dele está tão baixa que ele não consegue compreender algumas formas de ensino. Então, como que Jesus utilizava? Ele utilizava parábolas. E naquelas parábolas, por trás dessa história, havia um entendimento. E Neville faz justamente essa analogia. Ele pega toda a história da Bíblia, né? E aí ele faz ele interliga, né, com a metafísica, e ele faz toda, e assim, eu amo Neville Goddard, eu amo a coletânea, inclusive se você não começou a ler, recomendo. Tem um deles lá, né, porque na verdade é a coletânea, o Despertar da Consciência, mas tem a parte que fala de oração, que é para mim perfeita. Então eu pedi a consciência de Neville Goddard, eu pedi a consciência de Napoleão Hill. Eu gosto muito dos livros de Napoleão, já li alguns. Então, como nesse ano de 2025 eu vou voltar a estudar alguns livros, eu solicitei a consciência dele. Eu solicitei a consciência de Wallace D. Wattles, da Ciência de Ficar Rico. Eu amo esse livro. Esse livro, acho que eu já li ele umas 10, 12 vezes. Inclusive, eu passei um ciclo de 90 dias lendo só o resumo no final.
foi de grande contribuição para a minha vida. Então eu pedi a consciência de Wallace D. Walters e eu pedi também a consciência de Gary Douglas, do Access Consciousness, né? Então eu faço muitas ferramentas de Access, contribui muito para a minha vida. Eu solicitei a consciência dele e solicitei também a consciência da Maia Andrade, porque eu amo a Maga Maia, eu amo a Maga Maia. A Maia é uma contribuição gigantesca para a minha vida, na minha jornada. Os livros, na verdade, os vídeos da Maia chegam para mim exatamente no momento que eu mais preciso, que, né, o universo sempre cria os caminhos ali para os vídeos dela aparecer para mim. E eu estudo muito com a Maia, eu tenho a Escola do Alquimista, né? Eu estudo através da Escola do Alquimista. Leio muito o Caibalho. Então, assim, pedir a consciência dela, de fato, tem sido de grande contribuição para a minha jornada. E falando das consciências dos livros, né? Tá muito interligado com as consciências dos autores, que é o que eu pedi acima. Então, eu pedi a consciência do livro Da Magia, de Rhonda Byrne, que eu amo esse livro. Já fiz, eu acho que 2, 3 ciclos dele, né? Porque a magia são 28 dias de gratidão. Eu acho que o meu primeiro salto quântico eu tive depois desse livro. Depois que eu fiz a primeira vez o ciclo desse livro. Eu pedi também a consciência do livro Peça e Será Atendido, da Esther e do Jerry Hicks. O Caibalho, porque eu já estudo muito o Caibalho, né? Então eu pedi a consciência do livro. A Ciência de Ficar Rico, que eu já li, mas eu continuo lendo, né? Sempre que eu sinto que eu preciso ler ele novamente. É um livro pequeno, fininho, então no instante a gente lê. Dá para repetir inúmeras vezes. Então, se você não leu ainda A Ciência de Ficar Rico, comece a ler, você vai ver que de fato vai ser grande contribuição. E Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Pedi as consciências desses livros. E aí, quais foram os arquétipos que eu pedi, né? Eu pedi o arquétipo da coruja, que é da sabedoria. Pedi o arquétipo da libélula, que tem essa conexão espiritual, né? Pedi o arquétipo do golfinho, porque o golfinho, quem não sabe, é um arquétipo da alegria. Então, eu pedi o arquétipo do golfinho, né? Toda a consciência do arquétipo. Pedi o arquétipo do cavalo, porque quem não sabe, o arquétipo do cavalo, ele é de liderança, né? Poder de liderança. Então, eu acreditava que eu já ia precisar muito desse arquétipo para o meu trabalho, então eu solicitei. E eu também pedi algumas habilidades que iriam me ajudar no dia a dia. E as habilidades foram inteligência emocional, comunicação assertiva. Eu precisava muito melhorar a minha comunicação e de fato tem sido assim uma expansão gigantesca. Empatia, generosidade, criatividade, aprendizado, né? Principalmente esse aprendizado acelerado. E hoje, de fato, eu sinto essa grande diferença. Então, todas as vezes que eu vou estudar alguma coisa, seja para o trabalho, ou seja algo sobre autoconhecimento, expansão da consciência, eu identifico que eu aprendo com muito mais facilidade, muito mais rapidez. Antes, o que eu precisava repetir 2, 3 vezes, hoje, na primeira vez que eu ou vou assistir um vídeo ou vou ler um livro, eu já consigo, de fato, assimilar com muito mais facilidade. Eu escolhi também alguns sentimentos que eu gostaria de deixar ir, né? Das limpezas, no caso, que é crenças religiosas, que eu ainda identifico que eu ainda tenho. Né? Eu fui muitos anos da igreja evangélica, eu já servi dentro da igreja. Então, durante o meu dia, uma vez ou outra, eu identifico sim que existem algumas crenças voltadas à religião, que eu identifico que essa crença ela me trava em alguns pontos. Algumas limpezas sobre crenças limitantes sobre o dinheiro, que todo mundo tem, né? Quem nunca? Culpa, medo e autopunição, que são os sentimentos que mais perduravam na minha vida antes da RH. Então, eu sentia muita culpa, sentia, assim, muito medo, principalmente medo do futuro. E sim, eu já me peguei várias vezes me autopunindo, né? Tendo esse sentimento de autopunição, um sentimento mesmo de rejeição. Eu pedi também algumas frequências, né? Então, pedi a frequência do amor, da alegria, da paz, da iluminação. E aí, eu também pedi que era sentir uma imensa gratidão, viver em estado de plenitude. Inclusive, no primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal,
falando sobre RH, eu falei, né, que desde quando eu comecei a RH, eu tenho sentido uma leveza muito grande, um bem-estar muito grande na minha jornada em si, né. Antes de solicitar RH, eu tinha passado por um momento bem desafiador, de uma limpeza muito grande mesmo que eu tinha tido, onde me deixou muito ruim. E aí eu acredito que esse processo me preparou para que eu começasse a RH de uma forma mais leve. Inclusive, nesse vídeo eu também falo sobre isso, né? Do bem-estar gigantesco que eu tenho sentido. Eu escolho ser essa paz, essa leveza, esse bem-estar. E eu solicitei na minha... Inclusive, assim, é muito bom a gente ler, a gente anotar e ler depois, porque de fato é o que eu tenho sentido mesmo. Sentir uma imensa gratidão e viver estado de plenitude. Eu escolho mais. E fusão com o todo. Né? Eu pedi muito essa conexão com a fonte, com o universo, com a centelha divina. Esse amor incondicional, eu pedi muito isso. E essas foram todas as consciências de que eu pedi na minha RH. E tem sido uma experiência transformadora de fato. Eu sempre falo muito, né, sobre algo que transformou minha vida, mas eu acredito que todas as fases que eu tenho passado, tudo que eu tenho vivenciado, toda essa minha jornada de iluminação, né, de expansão da consciência, ela tem sido, assim, cada uma contribuiu de uma forma muito especial para uma nova consciência, para um novo degrau, e de fato tem sido muito bom viver tudo isso. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se você vai solicitar seu RH, não desista. Se você tem sentido, porque o nosso corpo, eles nos direciona. Então, se você tem sentido, com certeza, para ter esse chamado de fazer seu RH, vá, não tenha medo das catarses. Inclusive, eu vou trazer depois outro vídeo aqui no canal sobre isso. Porque quando a gente procura sobre a ressonância harmônica, a gente vê muitos vídeos falando sobre isso. Mas assim, não tenha medo, são limpezas, é necessário, né? Tente não resistir ao processo. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma contribuição para a sua vida. E até o próximo. Grande beijo.